Shalom, geração do avivamento, bom dia para vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Sejam todos bem-vindos a mais um dia, amém? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Nani, obrigada. Pastora Nani. Sejam todos bem-vindos. No nome e na autoridade de Jesus. Tá frio aí, meu povo? Aqui onde eu tô tá frio. Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Gente, olha aqui. Ó, tá 1 grau. 1 grau. 1 grau. Mas aqui o hotel é quentinho, né? Você não sente lá fora. Mas tá bem frio lá fora, 1 grau. Uau. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Um dia abençoado para vocês. Um dia poderoso. Hoje, deixa eu ver que dia que é hoje. Segunda-feira, dia 29. Tem culto hoje com a profetisa Thaís. Vai ser poderoso esse culto. Já se prepara que vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Se você não sabe onde a gente está na leitura, a gente está em Gênesis 45 hoje. Amém? A gente está em Gênesis 45 hoje. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Vocês fizeram ontem a oração destronando o signo? Alguém passou mal? Na oração que eu falei ontem, destronando os signos? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Jesus. Gênesis 45. Exatamente. Glória a Deus. Gente, então, a oração de hoje é uma oração que às vezes passa muito batido. Eu não vejo os libertadores, trazendo às vezes essa pauta. Poucos libertadores que eu conheço que trouxe essa pauta. Como nós temos no reino das trevas, eles são muito bem organizados, com tronos, dominadores, então eles amaldiçoam todas as cidades. Eles amaldiçoam todas as cidades, todos os estados, existe maldição da nação. Então, quando a gente nasce debaixo de um território, nós tomamos posse das bênçãos e das maldições. É igual quando a gente nasce, rompe a madre da mãe. Tem a bênção e tem a maldição. Então, é por isso que é muito importante. Agora, deixa eu aumentar aqui o volume. Outra coisa que é muito, muito importante, gente, é quebrar a maldição do nome e a maldição do sobrenome, tá? Então, por exemplo, mulher casada, às vezes ela tá com um sobrenome do pai, da mãe e do marido. No meu caso, eu tenho, o nome da minha mãe, do meu pai e do meu esposo. Então, eu tenho que quebrar todas as maldições. Amém? Eu fiz isso quando eu casei, certo? Então, tem a maldição de nome. Se você soubesse tanta coisa que pode envolver no nosso nascimento, a maldição do dia. Vamos supor que você nasceu no dia de uma padroeira, no dia de um orixá, na sua nação que se comemora a idolatria, alguma coisa. Então, você já nasce num dia pesado. Então, você já tem que quebrar e cair por terra, tá? Então, isso aí é muito, muito, muito importante. Muito importante, tá? E é isso. Muito importante orar pela nação, pela cidade, pelo estado. O libertador que quiser ter autoridade internacional, ele tem que ser um libertador a nível de nação, estado e países, continentes, certo? Então, senão você fica só limitado à sua nação. Quer ser um grande libertador internacional? Começa a orar pelas outras nações. Compra a briga de outras nações. Amém? Gente, tá travando? Tá travando pra todo mundo? Se estiver travando, eu entro aqui no meu 4G, que tá melhor. Às vezes eu tô na do
Glória a Jesus. Ah, tá normal. Às vezes é só de uma irmã que tá travando. Glória a Deus. Todo-Poderoso. Eu quero ensinar vocês hoje como que vocês vão... Eu quero ensinar hoje uma ferramenta para vocês. Uma ferramenta poderosa. Muito poderosa. Se vocês entenderem o que eu vou falar para vocês, principalmente para quem está aqui debaixo do jugo desigual, eu vou ensinar hoje vocês a fazer algo nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Amém? Glória a Jesus. Amém? Então hoje eu vou ensinar vocês como que vocês intercedem por uma pessoa que está cega espiritualmente. Como que você ora pelo marido, pela esposa, pelo filho que está ali praticamente endemoniado. Eu vou ensinar vocês. Eu também sou do dia 28 de maio. Eu sou do dia 28 de maio. Vou ensinar vocês. Existe uma forma certa de orar. Eu vou ensinar vocês hoje. Acho que você já tem maturidade para isso. Tá? Além de jejum, de oração. Você sabe que você precisa jejuar e orar. Tá? Eu vou ensinar você como que você ora. Mas você tem que ter estrutura para continuar. Você vai comprar uma guerra. Tá? Certo? Então, se você tiver maturidade, eu ensino. Se não tiver maturidade, eu não ensino. Glória a Jesus. O apóstolo é do dia 3. Sábado que vem, aniversário do meu amado. Esse sábado agora é aniversário do meu amado. E a gente tinha programado que ia estar viajando, né? Então, ele vai... Sábado agora é aniversário dele. Amém? Temos maturidade, sim. Amém. Então, eu vou ensinar vocês como que faz, tá? Como que faz e como que você ora. Mas depois não fica aí, ai, eu tô numa batalha espiritual. Eu também tô na batalha espiritual todo dia. Mas se você tá na batalha espiritual, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Nada. É você que tem que resistir, suportar e seguir. Amém? Batalha por batalha, eu tenho uma muito maior que a sua, talvez. Hoje eu guerreio, depois que você guerrear pela família, pelas pessoas que você ama e tiver tudo ok, você vai guerrear por outras pessoas, pela nação. Aí você vai comprar outros tipos de guerra. Certo? Ai, apóstolo, eu estou numa batalha espiritual. Bem-vindo ao meu mundo. Senta e quer tomar um cafezinho? É isso aí, gente. É isso aí. Amém? Vamos começar? Glória a Jesus. Feche os seus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, essa live. Eu consagro cada vida que está aqui hoje, Senhor Deus, escutando, Senhor Deus, essa mensagem. Que não seja, Pai, algo, Senhor Deus, de mim, mas que seja direto do trono da graça. Pai, nós consagramos a nossa semana a Ti, nós consagramos cada vida que está aqui. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem falado através da Bíblia, Pai, da leitura da palavra, por tudo que o Senhor tem falado aqui, Pai, através da minha vida, através dos ministros, Pai, dos pastores da Global Fire. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo final de semana abençoado. Pai, hoje, Senhor Deus, nós clamamos por livramento de carro, de moto, de ônibus. Pai, livra os teus filhos, Pai, de qualquer tipo de contratempo, de acidente. Nós pedimos, Senhor Deus, intervenção do céu, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, gente, abra comigo em Gênesis 45, José revela a sua identidade. Então, José, depois de ter sido humilhado, né, pela família, pelos irmãos, José foi desdenhado primeiro, rasgaram a capa dele, lançaram ele no poço, certo? Foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, foi acusado, foi para a cadeia, enfim. E aí depois
Deus vai colocar os irmãos de José na dependência do governo do Egito. E quem está governando? José. Então, se alguém estiver te perseguindo, desdenhando de você, te jogando no poço, talvez te acusando de coisas que você não fez, aguenta calado, pede justiça de Deus, continua. Quem sabe, lá na frente, Deus não vai te honrar de forma poderosa e grandiosa, assim como Ele fez com José. Não sei nem por que eu estou falando isso, amém? 45, Gênesis 45. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na cela e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José. Disse aos seus irmãos: meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram espantados ao dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e as suas famílias e para salvar muitas vidas. Paramos aqui que Deus está falando aqui agora comigo. Quando eu li aqui, o Senhor falou assim: fala para eles que aquilo que aconteceu no Egito vai acontecer na terra. E Deus está chamando nós que conhecemos a sua palavra para ir adiante daqueles que nós amamos, para se apegar com Deus, certo? Então houve 7 anos de uma escassez, aonde faltou, aonde se o Egito não tivesse ali o discernimento de Deus para que houvesse guardar o mantimento durante 7 anos, o Egito ia padecer todas as nações ao redor, certo? Enquanto eu estava lendo aqui, o Senhor disse: é mais ou menos isso. Uma crise econômica. O clima vai ferir a agricultura. O clima vai ferir toda a produção mundial. Araba secantonaia sheketelebai, erepaka sukitiarabagai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Senhor diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz. Se eu quero que você vai ler hoje a história do sonho de Faraó e o que Deus pede para José. O que José vai fazer? Vai guardar mantimento. Vai guardar mantimento. Porque aí no tempo da escassez não adiantava ter dinheiro. Para quem? A nação que não guardou, a nação que não poupou nos 7 anos de bonança, não adiantava ter dinheiro. Certo? Então, enquanto eu li essa palavra, vocês sabem que o clima no mundo todo está louco e vai continuar louco. Vocês sabem agora o que aconteceu nas Olimpíadas é um mero aviso do que está por vir. Queridos, tem pessoas há 5 a 10 anos guardando mantimento nas garrafas PET para 3, para 5, para 10 anos. Coloca pilha aí, tá? Coloca pilha. Acorda para a vida. Não pode tantas 1000 pessoas estar fazendo a mesma coisa há tanto tempo. Chegará o tempo que o dinheiro não vale nada se não tiver o recurso. Vai ficar igual a Venezuela, quando entrou naquela crise. Não adiantava ter dinheiro se não tem o recurso. Então você se apruma. Veja, tem aí vídeos, canais de sobrevivência, tudo. O que você precisa fazer, certo?
ok? E, gente, eu tô falando isso pra você desde janeiro. O problema é que vocês querem começar a fazer as coisas grandes, é todo mês um pouquinho, certo? Então, vocês vigiem. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas, portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês, E foi ele quem me fez conselheiro do faraó e administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venham para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gosém, onde estará perto de mim todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que têm. E aí eu preciso dizer para você o que aconteceu aqui. Na terra do Egito, havia fartura porque eles tinham guardado 7 anos. E nós estamos no ano de bonança. Mas quando chegou a escassez, e aí começou a faltar comida, as coisas não cresciam, houve uma escassez nas nações vizinhas, tá? As pessoas começaram a ir lá com o dinheiro que tinha, entregava para o Egito, daqui a pouco acabou o dinheiro. Ia lá com os animais, ia lá com os recursos, com o ouro, com a prata. Tudo que eles tinham de valor, ia lá e comprava. E o Egito foi ficando rico. Chegou uma hora que eles não tinham mais o que dar por comida. E eles começaram a se vender como escravo, para pelo menos sobreviver. Certo? José acrescentou, veja, vocês podem comprovar com seus próprios olhos. E também meu irmão Benjamim. Quem sou eu mesmo, José, que falo com vocês? Contem ao meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível, chorando de alegria. Ele abençoou Benjamim e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Faraó convida Jacó para morar no Egito. Então olha a misericórdia, olha só a maturidade de José, de entender que se não fosse todo o percalço, tudo aquilo que aconteceu, ele não estaria na posição que está. Por isso que eu falo, você ser atirado no poço, ir para a prisão, ser acusado, ser perseguido por Faraó, nem sempre é por mal. Às vezes é para Deus estar nos honrando. Faraó convida Jacó para morar no Egito. A notícia não demorou a chegar no palácio de Faraó. Os irmãos de José estão aqui. O Faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O Faraó disse a José, digam aos seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e volte depressa à terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu, diga aos seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também o seu pai. Não se preocupe com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Olha a benevolência de Faraó com a família de José. Isso foi antes do povo lá no Egito ser escravo, tá, gente? Isso foi antes. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens conforme o faraó havia ordenado e lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois José se despediu de seus irmãos e
enquanto partiam, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram ao seu pai, Jacó, na terra de Canaã. José ainda está vivo. Eles disseram ao seu pai: é o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia e não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso ir vê-lo antes que eu morra. Amém? Gente, essa história é linda, tá? Essa história, ela é maravilhosa. Então fica para casa, o 46. Ó, para quem é novinho por aqui, a gente lê a Bíblia 2 vezes por ano, tá? E ainda tá pouco. Ano que vem nós vamos aumentar. 46, fica para casa. Então é assim, lê um capítulo na live, às vezes 2, 3 e 6 para casa. Então é o 46 para casa, o 47, o 48, 46, 47, 48, 49, 50 e o 51. 49, 50, 1 de Êxodo, e amanhã a gente vai ler o nascimento de Moisés. É linda essa história, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Ai, deixa eu achar aqui onde eu separei para abrir para vocês. Tá, vamos ler primeiro uma parábola sobre expulsar demônios? Deixa eu ver se eu vou ler essa. Tá, vamos ler essa aqui. É Lucas, capítulo 8, versículo de número 26. Abra aí correndo, rápido. Lucas, capítulo 8, versículo de número 26. Glória a Deus, Todo-Poderoso. Eu tava ontem contando, né, o tanto de tempo que a gente gasta na madrugada. Eu não tinha noção. Eu achava que era 2 horas. Mas se for contar, né, a gente começa desde a hora que a gente acorda, né, porque essa hora conta também, até se acordar. Eu acordo 2h15, às vezes 2 horas, 2h20, depende. Mas põe aí 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, ó. 3h30, 4h30, 5h30, 3h30, 4h30, 5h30, até 6, né? Dá 3h30 a 4 horas, dependendo do horário que você acorda, que a gente gasta na madrugada. Agora pega a visão, o que Deus disse pra mim ontem. Olha o que Deus disse pra mim e você vai ficar chocado com isso. Vocês estão dizimando o tempo do dia de vocês. É fácil dizimar dinheiro, é fácil dizimar um serviço para o reino de Deus 1 vez por semana, mas dizimar todos os dias o tempo. Qual que é o dízimo de um dia? 2h40. A gente está dizimando mais que 10%. Porque só tempo de oração de madrugada e live dá mais que 2h40. Então o Senhor tem dito para mim, vocês estão dizimando o tempo de vocês. Vocês estão dizimando o tempo de vocês. Desde a hora que você acorda já conta, porque você está acordado. Até a hora que... Tem dia que a gente acaba a live aqui, gente, 6 horas da manhã. 5h45, nunca fica em 1 hora. Às vezes a gente acaba em 1 hora. Então, o que você está entregando para o Senhor é superior a dinheiro. É o seu tempo. É a sua hora de sono. É forte. É forte. É muito forte. E a moeda do tempo, exatamente, é a mais preciosa de todas. A moeda de tempo, ela é a mais valiosa. E ontem Deus ministrava no meu coração que nós estamos vivendo coisas sobrenaturais por causa do dízimo que nós estamos entregando. Dízimo do dia. Queridos, o dízimo do dia é muito difícil de ser entregado. Só de nós acordarmos todos os dias é forte. É muito forte. Amém? A colheita vai ser muito grande. Vocês não têm noção. Lucas capítulo 8, versículo de número 26. Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Então chegaram à região dos Gadarenos.
do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Então vamos lá. Jesus ele tá chegando, desembarcando do mar da Galileia. Agora eu quero que você imagine um homem vindo ao encontro de Jesus possuído. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Então presta atenção. Esse homem aqui, a Bíblia relata que ele estava possuído. Ele não tinha casa nem roupas e vivia dentro de um cemitério. Então ele estava realmente tomado, certo? Então aqui a sanidade mental dele já tinha sido perdida para ele viver num cemitério, né? Então se ele já estava vivendo possuído, queridos, ele já estava, essa legião de demônios não estava mais possuindo o superficial, mas sim o profundo dele, tá? Existe isso também, depois eu vou falar isso para vocês. Principalmente você que é meu aluno. Assim que Jesus gritou e caiu de... Assim que Jesus viu, gritou e caiu de... Assim que o endemoniado ou o possuído, assim que a pessoa que estava com essa legião viu Jesus, caiu diante dele. Então, presta atenção. A hora que o endemoniado vê Jesus, ele cai. Então disse em alta voz, olha só o que o endemoniado, por que vem me importunar? Jesus, filho do Deus Altíssimo, suplicou, não me atormente. Mas como que Jesus poderia atormentar ele? Só de Jesus conversar com ele, isso já é um tormento para demônios. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós estamos entrevistando uma pessoa que vai ser liberta, isso já é um tormento, isso já é uma agonia para o demônio que está ali dentro, oculto, certo? Suplico que não me atormente. Olha só, suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Aí você fala assim, peraí, Jesus ordenou que o espírito impuro saísse dele, mas como que a pessoa ainda está possuída? Nesse caso, uma legião já tinha saído. Porque quando Jesus mandou sair, provavelmente eu acredito que uma cabeça de legião já tinha saído, mas a outra já entrou assumindo muito rápido. E assim acontece. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sobre guarda, com os pés e as mãos acorrentados. Olha a força, queridos, dessa legião. Ele quebrava as correntes sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, agora presta atenção aqui, que é outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Eu não recomendo ninguém ficar conversando com o demônio, ficar buscando saber de coisas do inferno, de hierarquia, através de demônio. Queridos, demônio é mentiroso, legião é mentirosa. Agora, quando o Espírito Santo nos ordena perguntar o nome, nos ordena fazer perguntas estratégicas como por onde você entrou, qual é o seu nome, tá? Isso é muito importante, certo? Mas eu não aconselho você ficar lá entrevistando, conversando, certo? Porque o demônio ele é mentiroso. E se ele lançar uma mentira que possa confrontar a sua fé, confrontar a sua autoridade? Se ele lançar uma mentira que possa... Você está entendendo? Então o demônio é mentiroso. Então você vai saber quando fazer uma pergunta como essa, porque o Espírito Santo ele vai trazer. Então o que eu recomendo você? Ordena que fique calado. Fala calado no nome de Jesus. Aí quando você quiser que ele fale, você vai falar assim, eu ordeno agora, pelo nome de Jesus, que você me diga o seu nome. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Tá? Qual é o seu nome? Olha o que ele disse, legião,
respondeu ele, porque havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus os mandasse, e implorava que Jesus não os mandasse para o abismo. Eu quero agora que você entenda isso daqui. Esse abismo aqui no grego é tipo o lugar dos mortos, certo? Pega a visão aqui. Presta atenção aqui. Os demônios estão no Gadareno. Eles vão falar assim, Jesus, não manda a gente pro abismo, certo? Olha só. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicavam que eles o deixassem entrar nos porcos. E aí Jesus lhe deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Aí aqui você não tem noção. Você fala, mas como que Jesus permitiu? Não era melhor Jesus mandar para o abismo? Vamos lá. Tem outra passagem que relata essa mesma história. E aí a legião vai falar assim, Jesus, não chegou o seu tempo, né? Tipo assim, Jesus ainda não é o tempo de você nos importunar. E aí eles vão pedir para ser mandados na manada. E aí é o seguinte, qual que é o tempo? Jesus ainda não tinha morrido e tomado a chave do inferno. Ou seja, Jesus ainda não tinha morrido e tomado a chave do abismo. Certo? Então Jesus tinha vindo para morrer e tomar a chave do abismo, mas ainda Jesus não tinha tomado a chave do abismo. Tá? Pega a visão aqui, eu estou ensinando vocês. Então aqui, nesse momento, Jesus manda esses demônios, tá? Porque os demônios só saem, nesse caso ali, como o gadareno não tinha consciência de se arrepender, tá? Jesus vai mandar para a manada de porcos. E aí a manada de porcos vai se arrebentar ali no precipício, certo? Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido e uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, queridos, esse cara aqui, esse gadareno, ele estava louco. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados, certo? Então ele voltou ao barco e partiu. Então ali, queridos, presta atenção. Os moradores dali ficaram bravos por causa que os porcos morreram, certo? O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo, volte para a sua família e conte a eles o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Amém? Então aqui você vê uma pessoa que perdeu a sua razão, perdeu a sua consciência. Lógico, aqui a pessoa está no extremo do extremo, ela está possuída, ela está talvez para a sociedade num estágio de loucura, ok? Só que muitas vezes tem pessoas que estão endemoniadas e elas não conseguem pensar de forma clara, não conseguem ver as coisas com o seu próprio entendimento, mas sim é o demônio ali lançando pensamentos, e então ela acha que é ela, mas é demônios. E na maioria das vezes essas pessoas não conhecem Jesus, né?
pode ser que conheça Jesus, mas a maioria das vezes não conhecem Jesus. Pode ser nosso cônjuge, nosso esposo, pode ser uma tia, pode ser alguém que a gente ama muito, ok? E como a gente faz, qual que é a oração estratégica para a gente libertar esse tipo de pessoa que não consegue ter a mente clara para aceitar Jesus, para entender as coisas que a gente está falando? A gente fala uma coisa, a pessoa não entende, porque o demônio não deixa ela entender. Você vai lá, você explica uma coisa para aquela pessoa, a pessoa não entende, porque o demônio tampa os ouvidos dela, não dá o discernimento para ela. Ela não está com a consciência lúcida, clara, ela está ali governada por demônios. Ela está num estado de, vamos dizer assim, inconsciência. Ela está vivendo aqui, mas o demônio que governa ela, certo? Como que você intercede por uma pessoa dessa? Em primeiro lugar, você tem que se colocar brecha pela vida dessa pessoa. Então você tem que estar com a sua vida em dia, porque você vai comprar uma batalha no campo espiritual. Então você vai orar, você vai começar a orar por essa pessoa. E eu digo para você, não só orar, fazer orações de guerra, mas você vai jejuar e você vai tirar todos os dias um período de pelo menos 20 minutos. Anota o que eu tô falando aí. Você vai lançar um jejum, um sacrifício por essa pessoa, que é um seu jejum. E você vai orar pelo menos 20 minutos todos os dias. E como que você vai orar? É aí que tá. Você primeiro, presta atenção aqui, eu quero que você anote esse passo a passo. Primeiro, você vai pegar e declarar que você quebra todas as fortalezas, todos os muros que o diabo construiu em volta dessa pessoa. Então, por exemplo, o diabo não deixa essa pessoa entender as coisas. Então você vai pegar, presta atenção. Você vai começar orando assim: Senhor Deus, eu me coloco agora na brecha pela vida aqui da minha mãe, vamos supor. Pela vida aqui da minha mãe, eu quebro agora, no nome e na autoridade de Jesus, todas as muralhas que o diabo construiu em volta da minha mãe. Todo sofisma, toda mentira, tudo que ela aprendeu e tudo que o diabo influencia ela, vai quebrando agora essas muralhas. Aí você vai dizer isso daqui: pela autoridade do nome de Jesus, eu amarro todos os demônios agora que está na mente da minha mãe, que está sobre a vida da minha mãe. Eu amarro no nome de Jesus. Eu amarro nas regiões celestiais. Eu amarro e cancelo agora toda a ação desses demônios. Eu ministro agora que eles estão sendo amarrados pelo nome de Jesus. Você não vai expulsar. Você só vai amarrar. Você fala: eu amarro no nome de Jesus, para que essa pessoa, minha mãe, meu esposo, meu tio, minha tia, venha ter lucidez, venha ter clareza, consiga ver as coisas e que eu tenha a oportunidade de ministrar Jesus e fazer a libertação dessa pessoa. Então, presta atenção que você não vai sair fazendo isso porque você acha bonito e porque você quer ser o super-homem e a super-heroína, não. Você vai fazer isso porque você tem responsabilidade espiritual, você está com a sua vida em dia, você vai abrir um propósito pelo seu filho, pela sua filha, você está entendendo? Tá? Qual que é a frequência do jejum por uma pessoa dessa? Eu jejuaria todo dia, 12, 8 horas, certo? Porque tem mais efeito, é mais rápido. Quer fazer 2 dias de jejum na semana? Talvez você vai demorar mais. Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim: eu destrono agora, pelo sangue de Jesus, todas as fortalezas que o diabo construiu em volta dessa pessoa. E eu agora, pelo poder do nome de Jesus, eu amarro todos os demônios que está sobre a vida dessa pessoa, que está possuindo o corpo dessa pessoa, que está possuindo a mente dessa pessoa. Eu amarro no nome de Jesus. Eu amarro no nome de Jesus. E você faça isso 20 minutos, pelo menos, 15 minutos, todos os dias. Gente, PDF pra quê? Eu tô falando aqui. Não complica as coisas, não. Primeiro, tem que estar orando e jejuando todos os dias. Pelo menos o jejum você pode fazer 3, 4 vezes por semana. Primeiro,
a vida em ordem, se coloca diante da brecha. Senhor, eu me coloco diante. É com a palavra de vocês. Não sejam dependentes de mim, gente. Dependentes de um PDF. Tá simples. Senhor, quebra as muralhas. Imagina que em volta de uma pessoa existe muralhas. Depois que você fala quebrar as muralhas, você já entrou para dentro. Agora eu amarro todos os demônios que estão agindo na vida dessa pessoa. Eu amarro pelo sangue do Cordeiro. Porque a Bíblia... Agora, outra chave. Você pode ministrar a palavra de Deus. Você pode falar isso daqui, ó. Satanás, demônios que está sobre a vida da Mariazinha. A Bíblia diz para mim que eu tenho toda a autoridade no nome de Jesus. E que eu tenho poder de te amarrar. Eu tenho poder de te amarrar agora. Então você pode pegar, né, aquela passagem. A Bíblia diz que em nome de Jesus nós expulsaremos demônios. Nós pegaremos serpentes e não seremos picados. Não seremos envenenados por qualquer comida que comamos. Então, no nome de Jesus, eu amarro todos vocês agora. Eu amarro agora todo o valente Arabacaçu Rebegante. Então, você pode declarar assim. Então, você vai fazer essa oração todos os dias, certo? Por que você já não vai expulsar? Por quê? Porque essa pessoa ainda não conhece Jesus. Ela pode pecar no outro dia e continuar fazendo as coisas. Não ter a consciência e o estado dela ficar pior, tá? Então, você pode orar a palavra. E orar a palavra é muito poderoso, tá? E aí você pode falar assim, a Bíblia diz que eu posso ligar as coisas nas regiões naturais e nas regiões celestiais. Então agora eu ordeno que você seja amarrado, você e todos que estão com você, o chefe maior, a autoridade maior, eu amarro vocês agora. Eu declaro agora que a consciência dessa pessoa seja clara, seja nítida, que essa pessoa volte a enxergar por si mesma, que essa pessoa tenha clareza. E é exatamente isso que você vai fazer. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Você pode enfrentar um contra-ataque e um ataque. Mas você vai já, quando orar por essa pessoa, quando você já orar por essa pessoa, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, eu já desligo todo o contra-ataque, eu já desligo todo o ataque contra a minha vida, contra a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Então, como você vai orar todos os dias, você já desliga a armadilha forjada e você fala assim, te digo mais, Satanás. Não adianta você querer vir atacar meus pensamentos, as minhas emoções. Não adianta você querer vir atacar a minha casa. Eu já te repreendo em nome de Jesus e acampo um sentinela de fogo sobre a minha casa. E aí você entra com Mateus 18:18. A Bíblia diz que eu posso desligar todas as coisas. A Bíblia diz que eu tenho autoridade pelo nome santo de Jesus. Então eu exerço agora a autoridade no sangue do Cordeiro, a autoridade no nome de Jesus. Certo? Queridos, se vocês não usar esse tipo de guerra, de ataque, se vocês não orar assim, por exemplo, alguém falou, eu tenho um marido que bebe. Ore e fale, eu ordeno, Satanás, que aqui dentro o meu marido não vai conseguir mais beber cerveja, fumar um cigarro. Eu ordeno agora nas regiões celestiais desse ambiente. Eu como uma carne só do meu esposo. Eu aqui como autoridade sobre essa casa, eu ordeno que dentro dessa casa você não atua mais. Por mais que tenha bebida na geladeira, eu agora cancelo toda a bebida que foi consagrada a vocês, e eu agora consagro ao Senhor Jesus, declaro fogo sobre aquelas bebidas, declaro que vocês não podem entrar através daquelas bebidas ali no corpo do meu marido, e declaro que se ele tentar beber aqui, ele vai sentir enjoo, ele vai sentir ânsia, aqui dentro ele não bebe. Tá? Gente, essa oração é para quem já conhece a palavra, essa oração é para quem não conhece a palavra. Agora, nesse processo, vai mandando todo dia um versículo para essa pessoa, vai mandando uma pregação para essa pessoa, para que a hora que
os olhos dela abrir e o diabo parar de manipular ela, tá? Então você, principalmente você que é esposa, porque eu sei que aqui tem mais mulheres que homens, mas você que é esposo e tem uma mulher com jugo desigual, queridos, sejam estratégicos. Mulheres, a hora que o seu esposo não tiver, a sua esposa unge a casa, consagra a água, a comida. Mulher, você que está fazendo comida, consagra ao Senhor Jesus. Fala, Senhor, agora que eu estiver comendo essa comida, que seja destronado todo o pecado, toda raiz de maldição, que toda cegueira caia por terra, no nome e na autoridade de Jesus. Então você pode, seja estratégico, seja estratégica, faça atos proféticos. Amém? Essa é uma forma da gente despertar a pessoa através do sangue do Cordeiro para depois ministrá-las, tá? Então, gente, ministrar uma pessoa dessa depois que ela acordou é muito fácil. Você vai dar a ordem. Em nome de Jesus, todo demônio que está atuando na vida dessa pessoa, manifeste. Amarrado, com as forças neutralizadas. Amém? Então é assim que a gente, se vocês orarem assim, vocês vão sentir uma mudança muito grande, certo? Então orem dessa forma, certo? Orem dessa forma. Pode ser que essa pessoa não esteja possuída por demônios, mas ela pode estar sendo influenciada por demônios, certo? Ela pode ser influenciada pelos demônios externamente, então manipulada para fazer as coisas erradas. Então, da mesma forma, você vai falar assim: eu agora amarro todos os demônios que está dentro dessa pessoa ou que estão manipulando essa pessoa no nome de Jesus. Bia, no caso do espírito de loucura também. Só que o espírito de loucura você vai ter que ter mais resiliência. Lembra que eu falei para vocês que existe uma possessão superficial, existe uma possessão profunda. O espírito de loucura e o espírito de sexual, de perversidade sexual, eles estão no âmbito profundo da alma, tá? Ele, igual no ocultismo, está no profundo, no profundo, no profundo da alma. Então, quando é assim, você vai gastar mais tempo. Talvez vai parecer que no começo você não está vendo resultado, mas é porque a patente daquilo ali levou muito tempo para se acoplar ali naquele local. Então você vai pegar e vai continuar. Olha, a melhor forma, Bia, ou para quem passa por isso aí, é o quê? Pedir ao Espírito Santo: até quando eu vou continuar? Eu tive pessoas que para destronar o espírito de loucura foi 3 meses. E a pessoa jejuou todos os dias com uma refeição por dia. Certo? Tem pessoas que duram 1 ano, 1 ano e meio. Então, você vai, quanto mais intenso você for para destronar, mais rápido é. Agora, gente, vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço, não tem jeito. Vai ter que pagar o preço para essa pessoa. Amém? Tem que pagar o preço por essa pessoa. Tem que fazer. E olha, você pode enfrentar algum tipo de contra-ataque. A droga também, queridos, está dentro de algo muito, muito, muito profundo. Está dentro de a droga, o vício está dentro de algo muito profundo. Muito, 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 muito profundo. Porque a carne dessa pessoa está dependente, mas funciona também, tá? Funciona também. Meu irmão é agnóstico e tem um altar no quarto dele e ele faz projeção astral. Minha mãe, deixa eu ver, minha mãe é perversidade sexual e eu estou no 3º jejum. Uau. Glória a Jesus. Gente, pedofilia também é um altar muito... perversidade sexual em alto nível, né? Pedofilia é perversidade sexual em alto nível. Então é isso, gente. Não é fácil. Mas você vai ter que se colocar à brecha. Certo?
Esquizofrenia, queridos, é espírito de loucura. Olha só, a gente vê essa passagem aqui, a pessoa volta ao normal. Para a sociedade, essa pessoa talvez era considerada louca, certo? Então, vocês vão ter respostas mais rápidas para alguns casos e respostas mais longas para outros casos. Como eu disse para você, por exemplo, para iniquidade, o que é iniquidade? É a pessoa que ela já vem com o pecado dentro dela, maldição, não consegue reconhecer. Essa madrugada nós vamos fazer libertação de todo tipo de pecado, transgressão, iniquidade, tá? Então, tem demônios, queridos, que trazem enxaqueca, trazem dores de cabeça, a pessoa é liberta, a enxaqueca vai embora, certo? Amém? Agora, para essa madrugada, o que eu quero de vocês? Que vocês venham reconhecer, nossa, eu vivo irada, eu sou liberta, eu sou uma pessoa liberta, eu saí da perversidade, eu saí disso, mas eu vivo irada, eu vivo, às vezes, com ódio do fulano, eu vivo falando mal do cicrano. Eu quero que você fale, Senhor, revela para mim os pecados que eu faço sempre, sem querer, porque o pecado é aquilo que você faz sem desejar e erra. Pai, revela para mim a transgressão, que é o quê? Aquilo que eu peco sabendo. E, Senhor, revela para mim a iniquidade, aquilo que eu não consigo ver que é pecado, certo? Então, você vai pedir para Deus, hoje, no dia de hoje, e conforme o Espírito Santo for trazendo para você, você vai anotar. Nessa oração da madrugada, nós vamos expulsar o demônio da ira, o demônio da raiva. Queridos, às vezes o demônio ele não está possuindo você, mas ele está pro lado de fora. Sabe que isso é uma fragilidade sua lançando isso, certo? Ok? E nós podemos também orar também para que o Senhor venha amarrar os demônios da vida dessas pessoas, para que elas possam ser, né, evangelizadas. Nós podemos tirar um tempinho da oração também, ok? Então, as batalhas, isso, gente, quem faz a escola, viu lá, existem 3 palavras na escola: libertação, batalha espiritual e cura interior. A libertação é campo de batalha. A libertação é quando eu estou em ação. A batalha espiritual é exatamente isso que eu estou ensinando vocês. É aquilo que você faz no bastidor. É a oração de, olha, isso que nós fazemos toda madrugada é batalha espiritual. É libertação, mas é batalha espiritual. Por causa do horário, por causa do jeito que nós oramos. Então, nós estamos fazendo batalha espiritual. Amém? Então, a batalha espiritual é aquilo que você faz na oração, o jejum. É as armas que você está usando para se edificar. Isso é a batalha espiritual. Quando você vai no campo de batalha, aí você vai exercer libertação. Mas para isso você tem que ter arma. Só que você só tem arma se você treina todo dia no campo de batalha. Como que você treina? Você treina orando, você treina jejuando, você treina lendo a Bíblia, você treina escutando uma pregação, você treina todos os dias tendo discernimento, revelação do Senhor, se guardando, se apartando, entregando para o Senhor o seu melhor. Amém? Quando a pessoa peca, iniquidade não. Iniquidade é quando a pessoa, ela peca e para ela aquilo ali é normal, para ela aquilo ali não é um pecado. É quando você igual confronta uma pessoa e fala assim, olha, isso aqui é pecado. Não, isso aqui todo mundo faz, isso aqui não é pecado não. Isso aqui tem desde o tempo de Jesus. Você acha que Jesus também não fazia isso? Geralmente essa pessoa ela tá tão cega, ela não consegue reconhecer que é pecado. Então ela peca achando que aquilo ali não é pecado. Certo? Amém? E vocês que estão entrando na oração da madrugada, eu quero que vocês, que entraram talvez há pouco tempo, tem gente que está comigo desde o ano passado, eu quero que isso aí se torne um hábito na vida de vocês, para que o seu DNA e o DNA da sua geração já venha a ser forjada debaixo desse tipo de DNA de guerreiro, de guerreira, amém? Queridos, nós vamos enfrentar muitas catástrofes. O mundo jaz do maligno e nós estamos nos fins dos tempos. Quem não tiver espiritualmente maduro e com os olhos abertos para o mundo espiritual, não vai conseguir resistir a esse mundo.
Escuta o que eu tô falando para vocês. Quem não conseguir ver Jesus nas coisas todo dia, todo momento, não vai conseguir suportar esse mundo. E escuta o que eu estou falando para vocês. Quem não conseguir, pega a visão. Quem não conseguir, quem não tiver maturidade, quem não tiver óleo na lamparina, não vai suportar viver nesse mundo. A cada tempo que passa, o ano passado, no Dia das Bruxas, foram liberados milhares de demônios novos para atuar, principalmente na área infantil e nos adolescentes, que é a área que mais se faz a cabeça de uma pessoa. Nesse ano, no Dia das Bruxas, uma semana antes, perigoso eu fazer 40 dias antes, e 40 dias e eu pegar aí essa janela, porque nós não vai deixar de orar de madrugada. Mas nós vamos destronar todo o principado das trevas. Queridos, vai ser guerra pesada que nós vamos comprar. Mas existe muito sacrifício de criança, certo? Então você entende que o mundo jaz do maligno. Olha só, quando estava lá no Rio Grande do Sul inundado, aquele show da Madonna, aquilo ali foi um ritual. Quantas crianças você acredita que morreram para ter aquele ritual? Ali nós vimos o ritual, teatro simbólico, mas no oculto, nos altares, quantas crianças você acha que foram sacrificadas? Quantas pessoas você acha que foram sacrificadas? Certo? Então houve muitas mortes, até hoje não se sabe o número certo de mortos, mas morreu muita gente no Rio Grande do Sul. Por que no Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul, o estado que mais tinha bruxaria, satanismo, e nós precisamos, você que é libertador e você que é meu aluno, nós precisamos destronar todo bruxo, feiticeiro, satanista. Queridos, que lugar que tem bruxos? Que lugar que tem bruxos? Não é à toa que Deus levantou meu pai espiritual há anos atrás, que é o Joel Engel, para ser o sentinela daquele lugar. Porque se não tivesse ali, ele como outros também, homens profetas de Deus. Então, o Rio Grande do Sul, às vezes você fala assim, mas não é a Bahia? Não, é o Rio Grande do Sul, o lugar, não sei se depois da inundação, mas era o lugar que mais tinha sacrifício humano, altar de bruxo, feiticeiro, tudo que você pensar de umbanda, de quimbanda, de candomblé, certo? Então eu quero que você se levante orando pela nação, orando pelos estados, porque a cada ritual desse é liberado mais demônios para a terra, mais demônios para aquela nação, certo? Quem aqui é meu aluno viu, eles precisam de portais abertos para os demônios influenciar sobre o ambiente natural. E como que abre portal? Sangue, e para alguns deles é sangue humano, certo? Então eu preciso hoje que você entenda isso, a dimensão de guerra que nós compramos toda madrugada. Então toda madrugada, quando você está ali orando na oração de guerra, mesmo que você está só escutando, você também está orando junto, em unidade. Você está gerando óleo. Existe uma unção que está vindo sobre a tua vida e isso é muito, 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 muito poderoso, tá? Então eu preciso que você se prepare espiritualmente a cada dia. Mais jejum, mais oração. Você vai ver o que vai acontecer na igreja brasileira. A igreja brasileira vai vir muitos escândalos. O governo vai chegar uma hora que a igreja brasileira vai começar a ser perseguida. Mas aí, o que vai acontecer? Só o povo que de verdade está consolidado em Jesus e não no pastor, no apóstolo, vai permanecer de pé. A maioria das pessoas estão com as suas esperanças na vida do pastor, na vida do apóstolo. E é isso, se o apóstolo morrer, você para de servir Jesus? Se a sua pastora morrer, você para de servir Jesus? Porque tem pessoas assim, que o pastor saiu daquela congregação, ele para de ir para a igreja. Porque ele não está aliançado em Cristo, mas sim em uma pessoa.
Então, o que eu quero trazer para vocês é a dependência total de Jesus e não do homem. É igual eu falo para vocês, não seja dependente de mim para mim orar para vocês. Não, eu ensino vocês a orar, eu ensino vocês a jejuar, ensino vocês a ungir uma casa para vocês ir fazer. Vocês têm muito mais autoridade sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu marido, a sua esposa do que eu. Eu tenho autoridade sobre o meu território. Eu sei a unção que eu carrego, mas você tem que gerar a sua, certo? Senão você fica igual aquela virgem sem óleo. Vai, eu quero óleo. Óleo é comprado, é gerado todo dia. Como que compra óleo? Deixa eu falar como que compra óleo. Esse óleo não é físico, ele é espiritual. Óleo é intimidade. O óleo, ele é gerado todos os dias, quando você acorda de madrugada. Todo o tempo, quando você fala com Jesus. Isso é óleo, quando você abre a palavra. O óleo, ele é gerado. O comprar óleo é isso. Só que quando chega no dia, não dá tempo de comprar óleo. Você não tem mais tempo. Não dá tempo de sair para comprar óleo. Porque o tempo que você acha que tem, ele ainda é pouco. Porque o óleo, ele é juntado, ele é acumulado com o tempo, certo? E esse óleo, ele vai ser passado no fogo, que é as provações, é o deserto, para ver se esse óleo é de qualidade boa mesmo. Amém? Então, resista ao diabo, ele vai fugir de vocês. Permaneçam na oração. Aí tem gente que fala assim, apóstola, eu não consigo entrar de madrugada, eu acabo achando o link e escuto depois. Tem o mesmo efeito? Não. Vai ser poderoso sim, a oração vai funcionar. Mas a oração que você pega ela naquele horário, você está entrando com sacrifício, queridos. Existe um peso. Deixa eu explicar algo para você. Deixa eu explicar algo aqui para você. Para você entender. Quando você chega na corte celestial do Senhor já com sacrifício, a sua forma de petição ela é diferente. Porque você entrou ali com sacrifício. Sacrifício do seu sono. Sacrifício de acordar aquele horário. Então, a diferença da oração da madrugada não é para quem escuta depois. Não. Porque se fosse assim, eu fazia oração, depois vocês escutavam. Se não tivesse feito. Quando você escuta a oração na madrugada e você faz essa oração na madrugada, ela é uma oração que você já entra com o sacrifício. E qual que é o sacrifício? Do seu sono, do seu tempo. Ainda mais se você vem depois para a live e escuta uma palavra que é edificado, certo? Então, é muito, muito sobrenatural. É muito sobrenatural, certo? Então, para quem entra nesse horário, tá, da madrugada, conosco, está ali sacrificando o seu sono, sua hora boa de dormir, é poderoso demais. Queridos, no mundo espiritual existem leis, e vocês perguntaram isso para mim. Uma das perguntas que vocês fizeram para mim. Quais são as leis do mundo espiritual? Uma delas é essa. Que sacrifício sobressai. Então, queridos, como que você acha que Deus olha para uma pessoa? Como que você... Olha, presta atenção. Vamos supor que Deus coloca você e uma outra pessoa pau a pau com você. Você ora todo dia. Essa pessoa só ora quando ela tem dificuldade. Aí chegou um momento de adversidade na vida dessa pessoa que ora só quando ela tem dificuldade. E chegou um tempo de adversidade sobre a sua vida. Você ora, Deus te responde rápido. A outra pessoa ora, demora. Ou às vezes Deus nem responde. Porque quando você, por estar ali debaixo do fogo de Deus todos os dias, Deus já te conhece, tá? Então quando você fala Senhor, o Senhor, ele, quando o incenso da tua oração, porque a nossa oração sobe como incenso nas narinas do Senhor. Quando o Senhor faz isso aqui, ó, ele sente o cheiro de sacrifício. E quando ele sente o cheiro de sacrifício, ele manda descer fogo. Oração que tem cheiro de sacrifício, o fogo desce. Oração que tem cheiro de sacrifício, o fogo consome o pedido. Porque a oração de sacrifício não é a oração interesseira,
É a oração ágape, sacrificial. Você ora porque você sabe que você precisa dele, que você depende dele, que você intercede por outras pessoas. A oração do interesse é aquela pessoa que nunca liga para Deus, mas quando vem a adversidade vai para a igreja, faz campanha. E ainda Deus atende. Essa pessoa busca Deus pelo que ele tem, mas quem busca Deus por aquilo que ele é? Quem busca Deus pelos adjetivos que ele carrega, pela pessoa dele, queridos, quando você falar em nome de Jesus, cheiro de sacrifício. O Senhor fala assim, isso aqui ora na madrugada, isso aqui jejua quase todo dia, isso aqui clama, isso aqui adora, isso aqui louva o meu nome todo dia, isso aqui lê a Bíblia todo dia. Cheiro de sacrifício. Essa é a diferença dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então continua. Apóstolo, não estou vendo nada ainda. Continua, queridos. Chega uma hora que você começa a colher. A colheita começa a ser abundante. Medita nessa palavra todo dia. Amém? Seja uma avivalista que conhece a palavra. Seja uma avivalista que ora todo dia. Seja alguém que busca libertação todo dia. Por mais que você fale assim, nossa, eu tô bonitinho agora, tá tudo certo, tá tudo certo. Tô bem limpinho agora de qualquer pecado, mas todo dia fala, Senhor, busca em mim, Pai, uma iniquidade, me confronta, Senhor Deus, em uma transgressão. Senhor Deus, se existe um pecado que eu faça, molda o meu caráter. Queridos, se o evangelho não te transformar, em vão você segue esse evangelho. O propósito de todo o evangelho, ele é transformação. Se não transformar você, não faz sentido nenhum. Amém? Certo? Então eu espero vocês 2h45 da manhã pra gente fazer esse bambu chiar nas costas de Satanás. Amém? E vamos quebrar, queridos, esse negócio de ter medo do diabo. Você que fica com medo do diabo, você que tem medo de oração, de libertação, é porque você precisa ser liberto. É porque o espírito do medo pode estar possuindo você. O demônio do medo pode estar ou possuindo ou influenciando a sua vida. Ele tem que sair. Porque se ele não sair, você não vai ter só medo de buscar Deus. Você tem medo de prosperar, você tem medo de enriquecer, você tem medo de fazer uma faculdade, você tem medo de casar, você tem medo de ter filho, você tem medo de tudo. Queridos, você precisa entender que o diabo, ele já perdeu. E você precisa falar assim, eu sou a pedra do seu calçado todo dia. Eu vou ser a pessoa mais constante e resiliente na presença de Deus. Você vai ter que me aguentar. É isso. Eu estou tentando mudar a cultura. Queridos, pastor fala, eu não vou mexer com o diabo para ele não mexer comigo. Meu Deus. Eu não gosto desse negócio de libertação porque isso aí traz retaliação, contra-ataque, ataque, sangue do cordeiro. Então você quer uma parte do evangelho e a outra não, porque demônio na Bíblia tem aí para todo lugar espíritos malignos. Ah, não tem no Antigo Testamento. E Saul ficou possuído de quê? Tem sim, tem espíritos malignos aí, demônios em tudo que é lugar na Bíblia. Então a pessoa que não quer saber de demônios, ela não quer saber de uma parte da Bíblia. Por quê? Eles existem e é eles que levam as pessoas ao pecado, à transgressão, à iniquidade. E se não tivesse os demônios, não haveria o pecado. E se não houvesse o pecado, não haveria o que é a condenação ao inferno. Amém? Certo? Queridos, tem igrejas que nem acreditam numa possessão demoníaca. Exatamente. Amém? Mas é isso aí, amém? Um dia abençoado para todos vocês, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural. Eu espero vocês na oração da madrugada, hoje às 19 horas. A Thaís vai fazer um culto na Global, ela é uma profeta dimensional. Seria interessante você ver o que ela tem para dizer, porque Deus usa ela de uma forma sobrenatural, amém? Beijo no seu coração e até mais tarde.